Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 8, de 1 a 12, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que estava à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao ouvido da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulom. Esdras então abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E então Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e todos os demais levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Texto da palavra de Deus, Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 12. O que diferencia a igreja de qualquer outra sociedade ou organização que possa existir em nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos? O que diferencia a igreja de qualquer outra organização? Segundo John MacArthur, ele vai dizer que a igreja será apenas uma instituição humana se não tiver a visão de Jesus Cristo para o contexto e a realidade histórica na qual ela está inserida. Vou repetir. A igreja será apenas uma instituição humana se ela não tiver a visão de Jesus Cristo para o contexto e a realidade histórica na qual ela está instituída, na qual ela está inserida.
A igreja, ela precisa parar para pensar qual é o seu papel na sociedade e no momento e na época em que ela está existindo. A nossa igreja hoje completa 119 anos. Hoje eu estava na igreja do Butantã, da qual eu sou pastor, e comemoramos 21 anos. São épocas e períodos em que nós estamos inseridos e que os nossos antepassados já fizeram tudo aquilo que eles precisariam fazer. Hoje, o papel é nosso. Mas como nós podemos realizar esse papel para o qual nós fomos chamados? Quando Deus chamou o seu povo, a sua preocupação foi dar a este povo regras e orientações de como eles deveriam agir, tanto em relação a Deus, como em relação a eles próprios e em relação com o seu próximo. Como eles deveriam realizar a vontade de Deus. Contudo, nós notamos que na história, essa vontade de Deus não se realizou. O povo de Deus se afastou da lei de Deus. O povo de Deus preferiu fazer a sua própria vontade. O povo de Deus preferiu realizar tudo aquilo que eles queriam em detrimento do que Deus queria para a vida deles. Se formos observar a Bíblia, é o livro mais vendido nos dias de hoje. Mas é o menos lido nas proporções da sua existência. Pessoas têm a Bíblia como um talismã nas suas prateleiras, nas suas gavetas, nas suas escrivaninhas, mas essa palavra de Deus está muito longe de ser a regra de fé e prática para a vida delas. Nós observamos claramente que Deus, em diversos momentos, Ele orientou o seu povo quanto à sua palavra e à sua importância. Em diversos momentos nós vemos os profetas falando: o meu povo está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. O que mantém uma igreja viva nos dias de hoje? Como a igreja pode realizar o seu papel nos dias de hoje? Os acontecimentos narrados no texto que nós lemos, eles nos situam no primeiro dia do 7º mês do ano 444 a.C. Se nós formos observar o texto, nos diz isso. É um tempo de dificuldades para aqueles que retornaram do exílio da Babilônia. Por causa do seu pecado, por causa do afastamento deles da vontade de Deus, eles haviam sido mandados para o cativeiro. E pela misericórdia de Deus, Deus está trazendo eles de volta para Jerusalém. Deus está trazendo eles de volta para estarem vivendo na sua terra. Neemias, governador, liderado pelo sacerdote Esdras, os repatriados tentam reconstruir o país que havia sido destruído. Eles procuram recuperar a memória do passado. Eles procuram a sua própria identidade de um povo livre a partir de agora. Depois de viverem 70 anos no cativeiro, eles voltam a ser um povo livre. Voltam para a sua terra. Mas para isso era necessário ter em mãos instrumentos capazes de unir o povo. O novo povo, aquele povo que estava voltando para Jerusalém, havia convivido com doutrinas diferentes, com deuses diferentes, haviam aprendido a adorar outros deuses. E agora, retornando para a sua terra pela misericórdia de Deus, como Esdras e Neemias poderiam juntar o povo para terem uma única visão da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do povo, da união dessas pessoas? Quais seriam os objetivos comuns que eles poderiam ter? O instrumento encontrado então por Esdras e por Neemias foi a palavra de Deus, guardada não só na memória, mas principalmente nos escritos. Palavra de Deus que havia sido perdida há muito tempo, palavra de Deus que havia sido deixada de lado.
Esdras e Neemias sabiam que a única forma do povo se voltar para Deus seria através da palavra de Deus, do povo conhecer aquilo que Deus queria para a vida deles. Era a única forma do povo se manter novamente junto, unido. E é isso então que Esdras e Neemias fazem. Eles juntam o povo, eles colocam o povo, e me desculpem, não precisam ficar preocupados que eu não vou pregar da alva ao meio-dia, eu prego pouco, não se preocupe. Mas Esdras e Neemias aqui estavam pregando da alva do dia até o meio-dia. E eles reúnem o povo em torno da palavra. E nós observamos no texto aqui que a primeira coisa que nós vemos que a palavra gera naquele povo é a comunidade. Diz o texto que nós lemos que em torno do palanque sobre o qual Esdras leu o livro da lei, estavam reunidas todas as pessoas indistintamente. O texto salienta por 2 vezes que a proclamação da palavra é feita na presença de homens, mulheres e de todos aqueles que eram capazes de entender aquilo que estava sendo falado. A palavra congrega, a palavra comunga, a palavra de Deus une as pessoas. Quando as pessoas se dispõem a ouvir a palavra de Deus, quando as pessoas se dispõem a colocar o seu coração diante da vontade de Deus, nós vemos que há comunidade, há uma comum unidade. A busca da palavra de Deus leva as pessoas a viverem em comunhão, a viverem em comunidade sem preconceitos. Quando o povo de Deus se reúne em torno da palavra, não existe rico e pobre, não existe sábio e ignorante, não existe pessoas distintas e diferentes, todos são iguais perante Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Nós vemos que as pessoas se reúnem, homens, mulheres, pessoas que eram capazes de entender, estavam lá, de frente com a palavra de Deus, que seria pregada e anunciada. A palavra de Deus tem esse poder, de juntar as pessoas, de tornar as pessoas unidas num comum, numa única unidade. Qual o efeito que a palavra de Deus tem na sua vida? Quando você se achega à palavra de Deus, você vê na sua vida a disponibilidade de estar em comum unidade com aqueles que fazem parte do seu povo? Ou você se acha totalmente diferente, distante, único, que não tem necessidade de viver em comunhão? A palavra de Deus gera comunidade. A palavra de Deus gera comunhão. O texto nos mostra isso. Mas a palavra de Deus também se torna o centro das atenções da comunidade. Vejam que o texto vai dizer no versículo 3, que a comunidade está prestando atenção ao que está sendo lido. Versículo 3 vai dizer, olha, e leu o livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até amanhã, perante homens, mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei que era lido. A palavra de Deus, amados, ela se torna o centro da atenção da comunidade, ou pelo menos deve ser. Hoje em dia, infelizmente, a igreja tem se afastado da palavra de Deus. Vive mais pelo que acha, pelo que pensa, do que propriamente o que Deus quer para a vida dela. E nós observamos que o povo está reunido em torno do palanque, em torno da palavra, em torno daquilo que era lido. Para aquela ocasião havia sido construído um palanque único e exclusivo para aquele momento, no qual foi feita a proclamação da palavra. Diz o texto que toda a comunidade pôde ver o livro sendo aberto, a palavra sendo ouvida, a palavra como ponto central da vida da comunidade.
é o conhecimento da vontade de Deus para eles. Como já dissemos, o povo que não tem a palavra de Deus como centro das suas ações, o povo que se reúne única e exclusivamente para cantar, louvar ou fazer qualquer outra coisa que não tenha a palavra de Deus como centro das suas vidas, está tendenciosa a morrer. A palavra de Deus tem que ser o centro de qualquer reunião da comunidade que se chama povo de Deus. Se a palavra de Deus não for o centro, se o meditar da palavra, o estudar da palavra não for o centro da comunidade, ela pode ser qualquer outra coisa, mas não estará fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Como já dissemos, no Velho Testamento, o que levou o povo ao cativeiro foi o afastamento dessa palavra. Deus várias vezes, através dos seus profetas, vai dizer: olha, o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. E um pouco mais para frente ele vai desafiar o povo, dizendo: olha, prossigamos em conhecer a vontade de Deus. A comunidade que não se reúne tendo a vontade de conhecer a palavra de Deus, ela está fadada a morrer. E é o que nós observamos com muitas igrejas que estão por aí. Se afastaram da palavra de Deus. A palavra de Deus não era mais o ponto central do seu relacionamento, do seu direcionamento. E hoje nós vemos essas igrejas fazendo tudo quanto é coisa, menos aquilo que é vontade de Deus. A palavra de Deus tem que ser o centro das atenções. Além dela gerar uma comum unidade, além dela gerar uma comunhão, ela tem que ser o centro. Quando o povo se reúne, a palavra de Deus tem que estar na frente de tudo. E é interessante que quando a palavra de Deus está no centro, quando a palavra de Deus está sendo ministrada para todo o povo, nós vemos as reações que essa palavra traz ao povo. É interessante que as expressões, as reações são iguais em toda a comunidade. É interessante notar as expressões corporais da Assembleia. Todos ficam em pé. Todos dizem amém, amém. Nós temos alguns problemas, né? Então, presbiterianistas que não pode dizer muito amém, né? E a palavra de Deus diz que quando a igreja se reúne diante da palavra de Deus, o povo fica em pé. O povo diz amém, amém. Eles levantam as mãos, eles proclamam e erguem a voz. Todos se ajoelham, todos se inclinam até o chão diante do Senhor. A palavra de Deus é aclamada e é adorada. Quando você está diante da palavra de Deus, que reações ela suscita na sua vida? Quando você está reunido em comunidade, diante da palavra de Deus, que reação ela nos traz? Eu fico às vezes absurdado, porque nós vamos pregar em algumas igrejas, que parecem muito mais um cemitério, um velório, do que propriamente um culto. Pessoas mal abrem a boca para cantar, pessoas cantam com caras sisudas, pessoas manifestam o seu louvor de uma forma totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos nos achegar à sua casa com alegria, com ações de graças, alegres. E nós vemos igrejas e pessoas que estão diante da palavra, reunidos em comunidade, mas com reações totalmente diferentes daquilo que Deus requer. A palavra de Deus, ela suscita reações na comunidade. Ela gera totalmente uma ação de gratidão a Deus. Como nós nos portamos diante dessa verdade? A palavra de Deus deve ser algo que deve estar no nosso coração, que nos leve, que nos suscite a termos reações das mais diversas em louvor ao nosso Deus. De levantarmos a mão, de falarmos amém, amém, de ficarmos em pé, cantarmos, nos prostrarmos, nos ajoelharmos, nos inclinarmos diante de Deus. Nós não podemos ter vergonha de nos manifestar diante de Deus e diante dessa palavra que nos incita a isso.
Além disso, a palavra de Deus também ilumina a vida do povo. Diz o texto no versículo 8 que Esdras leu o livro da lei, traduzindo, explicando, atualizando o sentido para a comunidade, para que essa palavra se tornasse vida no povo, alicerce na construção do país. Era necessário eles precisavam fazer umas mediações hermenêuticas, para que eles pudessem entender a palavra de Deus. É isso que nós temos nos dias de hoje, é por isso que existe a escola dominical. É incrível como igrejas estão deixando de realizar a escola dominical. Os membros da igreja não frequentam mais a escola dominical. Como aprender a palavra de Deus, como entender aquilo que Deus quer através da sua palavra. Diz o texto aqui que Esdras explica e interpreta o sentido da palavra, para que todos compreendessem bem aquela leitura. A mediação não depende de uma só pessoa. Diz o texto que além de Esdras, existiam também os levitas que estavam instruindo o povo, e o ensino estava iluminando a vida daquelas pessoas, tanto que eles se sentiam tão magoados com aquilo, por causa do seu pecado, que eles começaram a chorar. Porque o efeito da palavra de Deus, quando ela é entendida, ela é explicada, ela transforma as pessoas, faz com que as pessoas reconheçam o seu pecado, o seu estilo de vida totalmente diferente daquilo que Deus quer. Quando nós vemos que igrejas estão deixando de ensinar a palavra de Deus, de fazer uma reflexão e estudo dela, nós ficamos muito preocupados. O verdadeiro sentido da existência da palavra é nós aprendermos e proclamarmos essa palavra. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O que nós vemos hoje em dia é muita gente dizendo que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Mas eles se esquecem da segunda parte do versículo, que diz: nós somos tudo isso para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É uma iluminação das nossas mentes através da palavra. A palavra, além de gerar comunidade, além de ser o centro das nossas vidas, além de suscitar reações das mais diversas, além de ela ter que ser explicada e buscada se compreender ela, nós precisamos entender que a palavra também, ela suscita a partilha de bens. Ninguém pode conviver em comunidade se não aprender a partilhar. Ninguém pode viver em comunidade se não saber partilhar com o próximo. A reação do povo é estranha. A princípio, todos começam a chorar. O que será que provocou tamanha tristeza na comunidade? Talvez a distância entre aquilo que era lido e a realidade vivida pelo povo, ou a constatação de que tudo ainda estava por fazer e que muito trabalho eles teriam que fazer. Mas a palavra de Deus não cria uma comunidade com o objetivo de decepcionar o povo, que busca a própria identidade, que quer reconstruir o seu país. Pelo contrário, a palavra de Deus quer ser força, esperança, luz. Como, portanto, reconstruir uma nação, recuperar a memória do passado e conservar a identidade de um povo livre? O texto vai dizer, nos versículos finais do texto que nós lemos, que o povo saiu, então todo o povo, versículo 12, se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque eles tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A palavra de Deus suscita a partilha de bens. Como nós temos compartilhado aquilo que Deus nos tem dado? Como nós temos compartilhado aquilo que temos sido presenteados por Deus? Onde está o nosso próximo nesse ato?
Diz o texto que pessoas que tinham foram e deram para aqueles que não tinham, porque eles haviam entendido o sentido da palavra de Deus na vida deles. É por isso que quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus vai dizer: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Mas você também tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus tem que suscitar em nossos corações a partilha, o dividir, o nosso preocupar-se com o nosso próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. E a palavra de Deus suscita isso. É inconcebível nós entendermos aquele que descobre o reino de Deus e o guarda para si, aquele que recebe bênçãos de Deus e usa única e exclusivamente para si. Esse é semelhante ao homem que encontrou um tesouro e o guarda, e não usando em seu benefício do seu e do próximo. O que a palavra de Deus tem gerado em você? Qual tem sido a sua resposta para com a palavra de Deus? Até que ponto a sua fé não tem sido algo teórico, mas prático? O que diferencia uma igreja de qualquer outra organização que possa existir na nossa sociedade ou no mundo em que nós vivemos? É a vivência da palavra de Deus. É o aplicar da palavra de Deus. Da palavra de Deus ser realmente uma regra de fé e prática na vida dessa comunidade. A resposta que o texto nos dá é só uma: partilhar. É dividir, é buscar ajudar aqueles que têm necessidade. Como? Bebam, partilhem, porque esse é o dia que o Senhor fez. É a alegria do Senhor, do povo que se reúne em torno da sua palavra. O efeito da palavra de Deus é uma força geradora em nossas vidas, na vida das pessoas. É o desafio de uma vivência coletiva, de uma vivência prática. E uma coisa eu posso dizer para vocês: é muito melhor manter a palavra de Deus aberta em nossos corações, em nossas mentes, do que manter a palavra de Deus aberta em qualquer prateleira, em qualquer lugar que nós tenhamos na nossa casa. É muito melhor manter a palavra de Deus aberta em nossos corações, em nossas mentes, do que em qualquer lugar que ela possa ser colocada como enfeite ou como talismã. Esdras sabia muito bem disso. É por isso que nesse momento nós ouvimos ele junto com Neemias pregando. E sabem por que Esdras faz isso? Se vocês abrirem lá em Esdras capítulo 7, versículo 10, vocês vão saber. Diz o texto que Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Tinha o seu coração disposto para cumprir a lei do Senhor. Tinha o seu coração disposto para ensinar a lei do Senhor. Aonde está o seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. E a palavra de Deus é aquilo que tem que inundar o nosso coração. Que nesses próximos mais 119 anos de existência da Igreja Unida de São Paulo, se o nosso bom Deus, o nosso Jesus Cristo não voltar antes, logicamente, que vocês possam ter a palavra de Deus como centro da vida de vocês. E que essa palavra de Deus possa suscitar em vocês todos esses sentimentos, de viverem uma vida em comunidade, onde tudo é comum a todos. Que vocês possam ter na vida de vocês uma reação totalmente expressa nos atos de levantar as mãos, de cantar, de adorar, de se ajoelhar. Que essa palavra possa suscitar em vocês
nenhum preconceito diante daqueles que estão reunidos. Que essa palavra de Deus possa mudar realmente a vida de vocês e se tornar o centro da vida e do ministério de cada um dessa comunidade. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que a palavra e o Espírito diz. Curve a sua fronte agora e converse com Deus. Qual tem sido o seu viver? Qual o efeito que a palavra de Deus tem na sua vida? Ela tem sido o centro do seu viver? Você tem investido tempo da sua vida em conhecer a vontade de Deus para você através dela? O desafio de Deus para nós essa noite é: busque, conheça, viva, transmita, compartilhe aquilo que o Senhor tem feito na sua vida através dela. Hoje é o tempo da alegria do Senhor. Conversa com Deus agora. Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, por aquilo que ela nos mostra nesse nosso viver. Que esse desafio seja algo presente em nossas vidas. Que essa tua palavra seja o centro do nosso viver. Que essa tua palavra, ó Pai, seja o nosso direcionamento. Que seja realmente a regra de fé e prática do nosso viver. Uma regra de fé e prática que nos leve a viver em comunidade. Que nos leve a não termos preconceitos. Que nos leve a termos reações claras e expressivas da nossa gratidão pelo teu amor para conosco. Que nos leva a partilhar aquilo que o Senhor nos tem dado. Abençoa-nos, ó Pai. Dirige-nos. E que possamos ser o reflexo claro da tua vontade aqui onde nós estamos. Que a nossa luz brilhe a cada dia, a cada instante. Diante dos homens, diante da sociedade, diante daqueles que estão à nossa frente. Para que eles vejam as vossas boas obras e vos glorifique. E busquem a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.